Você vai dirigir e fazer a live ao mesmo tempo? Não Não, vai não tô tirar problema, dirigindo, né? não. Tô dirigindo, não. Tá, não, né? Graças a É minha Deus. esposa que está dirigindo aqui. Eu estou chegando em casa agora, que eu fui fazer a Ah, missão, aquela missão de casa, né? Aí daqui a pouco sim. eu saio do carro e fica melhor. Aí é um berimbau aí atrás, mestre? É, sempre, sempre, é. A filha que se escondeu aí, Foi. ela entende português também? Todas elas entendem. Todas elas Ah, entendem ótimo. português. Eu adoro o pai de vocês. Ah, não responderam, não. Olá, Opa, tudo bom? tudo O seu bem? marido é um super-herói. Tem que perguntar para ele o que ele fez por mim no aeroporto lá em Los Angeles. Você é um herói. Aquilo ficou para a Mestre, história, né, Cavalo? essa eu não vou falar sempre. Galera, o mestre Paulão sugeriu um bate-papo sobre a violência ocorrida com o atleta, o campeão mundial, o Leandro Lô, que eu acabei sabendo da notícia do assassinato pelo mestre Muralha, que tinha acabado de receber a notícia também. Ele falou para mim, eu nem liguei o nome da pessoa, depois que eu fui pesquisar, um caso horrível, né, de violência. E o mestre Paulão sugeriu para a gente falar sobre isso. E aí veio na minha cabeça, mestre, um tempo atrás eu publiquei um vídeo de um rapaz andando de carro e quase atropelou um cidadão que estava extremamente alcoolizado e ainda bateu no carro, chegou o cara alcoolizado entrou na frente do carro, uma coisa horrível. E eu perguntei qual seria a reação das pessoas, né? Eu entendo que quem segue o meu trabalho aqui no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, a grande maioria são lutadores, né? Ou pessoa que pratica arte marcial, atleta no geral. E a maioria das pessoas falaram que realmente ia ter feito coisa pior, que teria agredido o cara, aqueles papos, né, de eu sou lutador, se chegar perto de mim, já viu. Algo nesse sentido. Como é que você vê essa situação, mestre, no geral? Bom, Cavalo, boa tarde aí, já, né? Já passamos do meio-dia, então é uma boa tarde aí para todos os internautas. Esse assunto que eu sugeri para você é em relação às artes marciais e a violência urbana, né? E esse fator aí com o Leandro Lô, né? Um grande campeão, uma pessoa que era uma promessa aí de mais títulos, de se tornar aí um ícone, é um ícone, né, do jiu-jitsu, mas se tornar mais ainda uma lenda que tinha mais, ele ainda tinha muito mais a produzir, a construir pelo jiu-jitsu e como pessoa. Então, o que eu quero dizer é que a consequência disso tudo é a violência que está sendo gerada no nosso país, né? Nós estamos vivendo um momento muito grave, já tinha, agora o momento ficou muito mais grave, né, em relação à violência, e você sabe que hoje no Brasil, eu falo hoje, de 10 anos para cá, ninguém mais pode brigar. Não há mais, você mesmo falou aí da discussão, não existe mais discussão, não existe mais aquela briga de rua, né, que também não é legal, mas pelo menos antes saíam na mão. Menos pior. Era menos pior, saiu na mão, ninguém morria. Não é bom, mas é justamente isso que você está falando, é menos pior. Mas hoje em dia, todo mundo usa uma arma e ainda tem, fazendo aqui um parênteses, ainda tem um agravante, que é o nosso presidente, que incentiva as pessoas a comprar uma arma, dizendo que é uma defesa contra a bandidagem. Quer dizer, não estou entendendo que bandidagem. Que bandidagem. Se há bandido também na esfera política, aqueles bandidos lá, dos corruptos, ladrões e tudo, e tem os bandidos nas esferas também dos necessitados, das pessoas que não têm, por exemplo, que não têm oportunidade, não tem um bom salário, não é bem tratado, que é o pobre, não sei o quê, que sofre com isso. Então,
é um problema social gravíssimo e os líderes, como ele, podendo amenizar, ele faz incentivar você a comprar arma. Então, imagine, por exemplo, no caso que aconteceu com o Leandro, com certeza, pela história que eu ouvi e foi contada, o cara já estava provocando. Estava na mesa dele, tirando as bebidas. Essa é a história que eu escutei. Se eu tiver errado, alguém me corrija aqui. Então, o que eu ouvi é que o cara estava, né, se divertindo e o outro pegando as bebidas. E aí ele foi lá e pediu o cara para não pegar. O cara foi agressivo. Parece que ele deu um mata-leão no cara, imobilizou e disse: ó, cara, eu vou te soltar, não estou a fim de brigar. Mas não faz mais isso. Ele foi bem educado, não foi tão agressivo, usou só da imobilização para dizer para o cara. E, de repente, o cara saiu e puxou uma arma. Quer dizer, o cara, quando provoca, vai numa mesa e vê vários homens lá na mesa, que eu acho que o Leandro não estava só, estava com amigos, e provoca da maneira que provocou, era sinal que ele não estava de bobeira. Porque você não vai provocar. Ou era maluco. Hã? Ou era maluco. Não. Ou era maluco. De jeito nenhum. Você não vai provocar uma briga ou não vai provocar um grupo de rapazes sem ter uma carta na mão. Certo? Então ele já estava premeditado aquilo. Porque ele provocou, ele queria fazer aquilo. Ali foi premeditado. Quer dizer, então o que eu quero dizer é que, aproveitando esse momento que a gente tem de bater um papo, os internautas aqui estão, que a violência não é, como é que se diz, não é solução para esse tipo de coisa, principalmente no nosso país. Né? A gente procura se controlar ao máximo, né? E do mais você pode até discutir, certo? Mas a coisa está ruim. No nosso país está ruim. Isso não é o primeiro lutador que morre, não. Teve um outro do jiu-jitsu também, no Rio de Janeiro, que foi assaltado, acho que tem uns anos já. Ele morava até em Los Angeles, né? O Zico. Eu acho que você ouviu falar dele, né? Mestre, o que eu li da matéria e tudo mais, e vi, porque eu sempre sou imparcial em muita coisa, né? Eu tenho que ser imparcial, principalmente aqui na página, né? Eu não posso pender para um lado nem para o outro, mas o que a gente acaba fazendo uma análise mais geral de tudo, aliás, perdão, é o ser humano, né? Esse rapaz, ele era policial, né? É policial, não sei se já foi exonerado, e quando acontece esse tipo de coisa, toda a corporação é prejudicada, todo mundo fala que é a corporação. Eu tive agora o prazer de fazer uma entrevista com o comandante-geral do BOP daqui de Santa Catarina. Fui lá no centro de treinamento deles. Eu não vi um policial que não fosse faixa preta de jiu-jitsu. Todos são. Todos que eu conheci são. E na entrevista, quem puder assistir depois, no decorrer dessa semana vai passar, o policial, que é o mestre dele, sempre fala, quando tem ocorrência, e eles fazem uma análise de tudo que está em volta da situação, ele prefere sempre ir com o jiu-jitsu, te desarmar o cara ou fazer alguma coisa nesse sentido, porque sabe que a última coisa que se deve fazer é usar a arma. É a última coisa. E na entrevista é falado sobre isso, né? Sim. Até porque talvez nessa situação ímpar, né, que foi, meu Deus, todo mundo que conheceu de perto esse atleta, eu não posso falar, porque eu não conheci, sempre falou que é uma pessoa de boa índole, uma pessoa tranquila e tudo mais. E esse cara provavelmente ou devia estar drogado ou alcoolizado, ou realmente tinha alguma psicopatia, né? Porque ninguém dá um tiro na cabeça da outra pessoa com a outra pessoa desarmada. Ainda mais sendo um policial que sabe, treina com arma de fogo o tempo inteiro, sabe Concordo. Uma coisa é eu pegar uma arma na mão, nunca ter atirado, nunca ter preparado, não sei nem o que eu estou fazendo com uma arma na mão, né? Agora, o artista marcial, mestre, ele sabe muito bem o poder do chute dele, o senhor sabe o poder de dar um martelo bem dado. O cara que faz jiu-jitsu, ele sabe, se ele segurar o pescoço, ele pode matar a pessoa com estrangulamento.
O cara do Muay Thai sabe, se dá um soco bem dado na costela, vai quebrar uma costela e pode perfurar um pulmão. A gente sabe do poder do corpo da gente, não é uma coisa de uma pessoa que tem uma arma na mão, né? Qual que você acha que é o maior problema, Messi, em relação a isso? E quando a pessoa começa a praticar, eu sei, assim, a gente consegue fazer uma análise bem simples de quem começou no jiu-jitsu agora. O cara vai ter um moletom de jiu-jitsu, vai andar com, vai andar com o kimono nas costas, vai botar boné de jiu-jitsu, vai estufar o peito. Aí, no decorrer dos anos, a pessoa vai chegar até o ponto do que eu vi o mestre Jacaré, que eu entrevistei. Opa, deu uma caída aí, tomara que volte. Voltou. Consegue me ouvir, mestre? Sim, estou muito bem, muito bem. Vai chegar até um ponto que eu entrevistei o líder, o fundador do Aliança Jiu-Jitsu, um senhor tranquilo, de chinelinho, pede licença, opa, não sei o que, é um monstro no jiu-jitsu. Ou como o senhor mesmo, mestre de capoeira há tantos anos, você é uma pessoa de um porte físico grande, então é super tranquilo, não fica se impondo. Você acha que o trabalho psicológico de base em pessoas que estão começando arte marcial é primordial, mestre? Como é que é lidar com esse tipo de situação? Aí, um assunto muito interessante, esse ponto que você colocou, é porque essas pessoas que fazem isso, elas estão empolgadas com o jiu-jitsu. Elas não estão, às vezes, nem mal intencionadas, mas elas gostam de falar que estão fazendo jiu-jitsu, a capoeira, o muay thai, o boxe. Então ela anda com o uniforme, anda com os bonés, a camisa escrita eu sou jiu-jitsu, eu sou capoeira, etc. Aquilo ali é um momento de empolgação daquela pessoa. Eu acho que ela não tem nem a intenção de brigar ou assustar. Você está entendendo? É aquele Sim. momento que ele está realmente fãzão, né, cara? Assim, tá empolgado, vibradão naquilo que ele está fazendo. E você foi bem sensato quando disse, quando você vai pegando a experiência, ficando mais maduro e entra mesmo a fundo e vai adquirindo segurança, você vai ficando mais calmo, vai ficando mais tranquilo, né? Evita bastante. Claro que não dá para evitar tudo, né, o cavalo. A gente tenta, não dá para ser 100%. Né? Por exemplo, deixa eu falar de mim, para não falar mal dos outros. O trânsito no mundo é quase a mesma coisa, uns com maior intensidade, outros com menos. Mas o estresse do trânsito, ele é o mesmo. Poxa vida, eu já levei aqui aqueles cotocos assim, já levei nome feio, sabe? Eu disse, não vou brigar, não. E eu confesso aqui ao nosso... Pelo menos aí na Europa ninguém te chamou de Paraíba, né, mestre? Porque se chamou. Ainda bem, né? Então, um problema não. E aí você vai, mas eu confesso a você e aos nossos internautas aqui que, meu irmão, você vai para casa, sabe? E você precisa de algumas horas para você dizer, valeu, a minha ação foi boa.